Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vim trazer para vocês uma forma simples, prática e econômica de como você fazer um tutor para sua planta. Para quem não sabe, tutor é aquela peça, muitas vezes de madeira, de fibra de coco ou até mesmo de esfagno que vem naquelas plantas, principalmente jiboia e filodendros que a gente encontra nos gardens. A dica de hoje vai te ajudar a criar um tutor de forma fácil e econômica para sua planta. O legal do tutor é que ele oferece para a planta estabilidade e estrutura. Então aqui, por exemplo, esse Syngonium variegata, ele vai crescendo e vai fixando as raízes aqui no tutor. Com isso ele vai crescendo, se ramificando pelo tutor e ficando numa forma bem bonita, bem bacana. Assim também como os filodendros. Esse Philodendron Lemon Lime, ele já está bem fixo no tutor, já enraizou super bem. E olha como tá bonito. Fica com uma estrutura bem bacana. Afinal de contas, esse Philodendron é um encanto, né, gente? Olha essa coloração. Bom, como nós vimos a função do tutor, agora chegou a hora de aprender a criar o seu tutor aí para sua planta, tá bom? E vamos lá pôr a mão na massa. Para montarmos o nosso tutor, nós vamos precisar de cano PVC, aquele cano comum de água, né? E vamos precisar de uma tela, que é aquela tela de proteção que as pessoas colocam na janela ou fazem aqueles cercados, né? Vou tentar mostrar para vocês mais de perto, para que vocês possam entender que tela que é. A tela, como vocês podem perceber, ela é com um tipo de plástico, ela é super maleável. Eu já fiz também com aquela tela de metal, só que eu não gostei do resultado porque com o tempo ela começa a enferrujar. Então vamos para a montagem do nosso tutor. Aqui nós precisamos medir o tamanho do tutor que a gente quer. E isso vai estar relacionado ao tamanho do vaso que a gente pretende usar. Por exemplo, vai ser para uma monstera e o vaso não é tão fundo. Então eu vou deixar mais ou menos o espaço que será enterrado no substrato. Eu vou deixar esse espaço de sobra do cano. E aí o restante vai ser a parte onde eu vou preencher com musgo esfagno, tá bom? Então nós vamos, já marquei aqui mais ou menos o tamanho, já deixei reservado o tamanho do cano que vai ficar no substrato. E aqui eu vou cortar até onde eu quero que o meu tutor chegue, o final do tutor, né, o topo. Poderia colocar um musgo esfagno até o final? Poderia, só que eu não acho que fica tão bacana. Afinal de contas, quando o musgo ele entrar em contato com o substrato, ele vai começar a apodrecer. Então eu prefiro que o musgo ele esteja fora do substrato, tá? Então eu vou fazer uma caminha de musgo esfagno. Como vocês podem notar, o musgo esfagno ele já está úmido. Eu deixei ele um pouco de molho para hidratar com água. E aí eu vou fazendo aquela caminha. E aí eu vou montando aquela caminha de esfagno. Aqui eu dou uma apertada para sair um pouco o excesso de água do musgo esfagno. E aí eu vou montando aquela caminha aqui na nossa tela. Olha, uma dica que às vezes eu faço é de já fazer a adubação aqui. Então a adubação nesse musgo aqui, por exemplo, se eu quiser colocar um adubo de liberação lenta misturado aqui nesse musgo, eu já posso colocar. Se eu quiser usar o bocashi também, às vezes eu costumo já deixar adubado, porque aí conforme a planta for desenvolvendo as raízes no nosso tutor, ela já vai absorvendo os nutrientes, né?
para se desenvolver mais. Então aqui eu tô fazendo a nossa caminha, é basicamente como se fosse um rocambole, só que de musgo. Montei a caminha de musgo na tela, então aqui eu vou posicionar o cano. Vou posicionar o cano aqui no espaço que eu gostaria que fosse o comprimento. E aqui eu vou enrolando essa tela com a caminha de musgo, tá? É importante a gente apertar bem as extremidades para que não fique tão folgado, tá? Então aqui eu aperto, envolvendo todo o nosso musgo. Então aqui eu aperto bem, envolvendo todo o musgo. Ó. Vocês conseguem observar que foi criando como se fosse um charutinho? Então aqui eu aperto e começo a fazer a fixação, né? Começo a fechar o nosso tutor. Para fechar, eu vou usar esse tipo de presilha. Muitos conhecem como enforca-gato. Então aqui eu vou fixando. Pego só um pedacinho. Então aqui eu vou fixando com a presilha. Aperto bem. Ponho a presilha na malha, vamos dizer assim, da nossa tela. Peguei errado. Então aqui eu pego e vou fechando, ó. Aperto bem e vou fazendo isso também nas extremidades. É normal ficar meio soltinho, mas aí a gente vai apertando na hora de fechar, ó. Aperta bem. Não tem problema, gente, ficar torto, tá? Não tem problema. A planta, ela vai enraizar nesse tutor. E aí, basicamente, a gente, quando ela estiver bem desenvolvida, você nem vai enxergar mais o tutor, e sim somente a planta. Isso vai servir apenas de base para a planta. Então não precisa ficar tão perfeitinho, tão retinho, tá? O importante é dar o suporte necessário para a planta se desenvolver, tá bom? Então aqui a gente prende mais um pouco. Vamos primeiro aqui pro pezinho, né? Pro pé do nosso tutor, que é a parte que vai ficar próxima ao substrato. Aperto bem. Eu fiz um tutor um pouco menor para transplantar uma disquídea. Então vai ser aí o nosso próximo vídeo. Então aqui eu finalizei o nosso tutor, corto toda essa sobra da presilha, dou uma conferida para ver se está bem apertado e vou cortando essas sobras aqui. Bom, tá pronto o nosso tutor. Aqui, como eu falei para vocês, o espaço de sobra que vai ficar dentro do substrato, e aqui toda essa estrutura que vai ser por onde a nossa planta vai fixar as raízes e começar a se desenvolver. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal, se inscreva, clique no sininho de notificações e até a próxima. Tchau!